Meus amigos, às 20 horas da última quarta-feira que foi 17 de abril, a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados Federais dos Estados Unidos, depois de haver solicitado dias antes toda a documentação do X, antigo Twitter, que segundo Elon Musk comprovaria atos ilegais e inconstitucionais determinados pelo Judiciário Brasileiro, pelo Dr. Alei de Moraes, essa comissão produziu um relatório parcial até agora, porque pode vir mais, não é um relatório completo, de mais de 500 folhas, dando conta das supostas ilegalidades atribuídas ao ministro e enumerando algumas dessas. Para o dia 8 de maio já foi convocado para uma outra comissão daquela mesma Câmara norte-americana, para a Câmara de Assuntos Exteriores, o próprio dono do Twitter, Elon Musk, para ajudar no esclarecimento do que se está passando no Brasil em termos de uma suposta perseguição aos direitos individuais, como direito à liberdade de expressão, liberdade de opinião e tudo mais. Censura, está havendo censura no Brasil contra os brasileiros, contra as pessoas físicas, pessoas jurídicas brasileiras, pessoas físicas e jurídicas estrangeiras, porque o cerne da questão é, pela lei norte-americana, é uma questão até óbvia, mas está na lei, uma empresa norte-americana não está obrigada, portanto não pode, não deve cumprir ordens legais inconstitucionais de outro país. E este é o cerne da acusação. Segundo o X, o Elon Musk, o Dr. Alei de Moraes estava pressionando o X e seus funcionários a praticarem ilegalidades segundo a lei norte-americana e segundo a lei brasileira. Este é o X da questão, como se diz. Esse relatório revelou uma série de situações que nós, em um minuto, vamos mencionar algumas delas. E depois nós vamos mencionar a reação da mídia. Nós já conhecemos o exemplo de O Globo, o exemplo da CNN, que está desqualificando esse relatório do Gabinete de Assuntos Judiciários da Câmara dos Representantes norte-americana, dizendo, mas é uma comissão dominada por republicanos e tal. Sim, porque os norte-americanos elegeram uma Câmara de Representantes em maioria republicana. Algumas das comissões mais importantes, por isso, democraticamente, legitimamente, ficaram com os republicanos. Ou a CNN e o Globo querem mandar para lá o Boulos para presidir aquela comissão, ou o Homem da Cueca, ou o Orlando Silva, o relator aqui do já enterrado, por enquanto, mas tem outros, do já enterrado projeto da Mordaça. Vamos ver então os principais pontos do relatório dos deputados norte-americanos, alertando para o que está acontecendo no Brasil. Depois vamos ver a resposta que o STF, inclusive o Barroso, está encenando, está treinando e já está ensaiando aí para tentar sustentar uma defesa. Vamos aqui. Então, o Comitê da Câmara dos Estados Unidos divulgou ao menos 44 decisões sigilosas de Moraes no STF. A matéria da CNN vai estar um pouquinho enviesada, mas a gente tenta descontaminar. Despachos foram incluídos no relatório com os códigos de verificação de autenticidade, censurados como a TAJA, o que impede a validação da veracidade das peças no STF. Entendi, CNN. O relatório divulgado pelo Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos, na quarta-feira 17, lista ao menos 44 decisões sigilosas do ministro Alei de Moraes relacionadas à moderação, segundo a CNN, ao eufemismo, e remoção de conteúdos publicados em redes sociais, por aquela corte. O documento elenca 49 decisões tomadas pelo gabinete do ministro, não é pelo ministro. É uma linha de defesa já, hein? Mas aí, ministro, e aí tal? É pelo gabinete, não é pelo ministro. Em 25 processos, sendo 44 delas sigilosas. Além disso, menciona 22 processos sigilosos e 3 públicos. Por que sigilo?
A CNN está dizendo: olha, o Twitter entregou coisa sigilosa. O gabinete, a comissão da Câmara dos Representantes norte-americanos está mexendo em coisa sigilosa. O problema é a Constituição e as leis internas nossas permitiam que... É muito fácil meter um carimbo de uma coisa sigilosa. Os ofícios são escandalosos. Se exigindo uma autoridade judiciária, desobedecendo o artigo 93, inciso 9, ao que parece, da Constituição Federal, determinando, exigindo e ameaçando que empresas praticassem atos tais contra pessoas naturais daqui e de fora, por meio de ofício. A exemplo do grande professor Marcília, constitucionalista, André Marcília, que vem apontando todas essas irregularidades, ao que parece. E a CNN está aqui colocando como que o mensageiro que estaria praticando as irregularidades, e nesse caso o mensageiro é a Câmara, nada mais nada menos do que uma das mais poderosas comissões da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Onde estamos? O que diz mais essa matéria? Segundo o que foi divulgado pelo Congresso norte-americano, entre os investigados que tiveram seus perfis bloqueados nas redes sociais estão o senador Marcos Duval, o influenciador Bruno Monteiro Ayub, o Monarque, a ex-deputada Cristiane Brasil, o jornalista Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino, os blogueiros. Blogueiro, né? Porque esses estagiários da CNN chamam os jornalistas do quem o patrão não gosta, de quem paga o patrão não gosta, chama de blogueiro, né? Se referindo aqui ao Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio. Nós lembraremos de você, CNN. Mas a mesma CNN, trabalhando já na defesa, diz aqui: caso do X, ministros do STF veem, aspas, informações desencontradas e ainda avaliam a reação. Olha, se são informações desencontradas, para que avaliar a reação? Deixa que o tempo leva, rapaz. O tempo leva. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos divulgou, quarta-feira à noite, relatório com críticas a decisões de Moraes e diz: censura. Ministros do Supremo avaliam que as informações relacionadas à divulgação de decisões sigilosas de sua corte e de seu ministro pela Comissão de Assuntos Judiciários. Vai declarar o quê? War. Vai mandar também botar os representantes dos Estados Unidos, os deputados, toda a comissão, essa comissão da Câmara dos Estados Unidos, dentro de um inquérito sigiloso? Vai botar também? Vai botar dentro do inquérito das melécias vegetais? Vai incorporar a Rainha de Copas, tchê? Não, está aqui dizendo que eles estão dizendo que, bom, que esses documentos estão informações desencontradas. Por que é que Sua Excelência, o ministro dos ministros, correu na quarta-feira à tarde para o Senado? Uns estão dizendo, pediu arrego, foi pressionar mais ainda. Não sei, mas que é estranho, estranho. Não é? Coincidência. Adoro essas coisas, que esse método jornalístico, né, desses apêndices do consórcio de poder. Eles usam das seguintes técnicas bizonhas de redação, maliciosos, eles dizem, segundo interlocutores, é sempre essa expressão, segundo interlocutores, os magistrados daquela Corte Supremíssima, é a Excelsa Corte. Ainda que o assunto tenha repercutido muito na internet, sempre minimizando, ministros observam que é preciso ver o que irá acontecer na vida real. É porque na internet hoje a vida não é real. Todo mundo está lá jogando só GTA. O primeiro passo é confirmar a veracidade da documentação divulgada. É porque a Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara mais poderosa do mundo, que é a americana, está ali lidando com documentação que não é real, que não tem veracidade. Será possível? No ano eleitoral presidencial dos Estados Unidos,
Alguns documentos são sinalizados como sigilosos. Todo o conteúdo está exposto. Porém, os códigos de verificação de autenticidade foram taxados. Talvez por responsabilidade, né? Ou seja, isso impede a conferência se o documento citado aparece no sistema do STF. Ora, o STF vê isso no instante, poxa. O STF, por meio do seu sistema, e no instante, com a inteligência artificial que tem lá hoje e tal, no instante. Estão entendendo o movimento, né? Também está aqui, a revista OS diz, STF se manifesta diante de documento revelado pela Câmara dos Estados Unidos. Ao longo de 541 páginas, os parlamentares norte-americanos mostram o histórico de censura imposta pelo ministro Alei de Moraes no Brasil. O Supremo Tribunal Federal se manifestou nessa quinta-feira, na quinta-feira 18 de abril, sobre o documento revelado pelo Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que tornou públicas ordens de censura impostas pelo ministro Alei a perfis brasileiros no X. O relatório tem 541 páginas e foi divulgado nesta quarta-feira. Nele, os parlamentares norte-americanos mostram como a escalada da censura avançou no Brasil desde 2019. Na época, o ministro Dias Toffoli emitiu uma ordem que concedeu ao STF a autoridade para abrir investigações. E de lá para cá, só se eternizou, não parou. De acordo com juristas, a medida contraria a Constituição. E nesta quinta-feira, o STF disse que os documentos não trazem as fundamentações das decisões que envolvem o X no Brasil. Disse lá o STF, todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, pero onde estão as fundamentações? O que se viu foram ofícios determinantes e nada viu-se mandamentos, mas cadê a fundamentação? Olha, no STF tem 3 constitucionalistas que conhecem todos os artigos da Constituição, Barroso, Moraes e Gilmar Ferreira Mendes. Sabe que o artigo 93, inciso 9 da Constituição, 93, inciso 9 ou 9 da Constituição, exige que toda decisão no Brasil, administrativa ou judicial, tem que ser fundamentada. E não é assim, não, é fundamentação, irmão. Fundamentação. Outro dia, vi um idiota da Jovem Pan, já na terceira idade, que devia ter honra e moral, metido a rábula, a entendedor de direito, e nem é. Não tem formação jurídica, lê orelha de página e é mal intencionado. Disse assim, não há decisão ilegal. No judiciário nunca há decisão ilegal. Seu estúpido. Se os fenômenos do mundo fático jurídico processual em alguns momentos não entrassem em crise e produzissem, por meio de seus magistrados, decisões legais, não seria necessário e jamais teriam passado a existir os instrumentos do mandado de segurança e do habeas corpus, por exemplo, e dos recursos. Vários tipos de recursos. Por exemplo, seu animal. Para que se usa um habeas corpus? Para combater um constrangimento ilegal, portanto, uma decisão ilegal de alguém. É cada Zé Maria que tem por aí, não é verdade? Então vejam bem, o sujeito abre a boca e diz, não há decisão judicial ilegal. Animal. Mandado de segurança é impetrado contra uma autoridade coatora que feriu o direito líquido e certo de alguém. Portanto, é uma decisão ilegal. Que se busca a autoridade jurisdicional da instância superior para tentar sanar aquela ilegalidade. Estamos cheios. Ontem ouvi um jornalista dizendo que ao Ministério Público só cabe acusar, que não tem função de ser fiscal da lei. Não conhece os artigos 126, 127, 128, 129 da Constituição. Não conhece o Código de Processo Penal. Não conhece a lei orgânica do Ministério Público. Estamos cheios de impostores, inclusive dentro das instituições. Então alguém disse aqui, alguém do STF, está aqui, todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição. A Constituição prevê, acabei de falar, artigo 93, inciso 9. Abram aí. E as partes, as pessoas afetadas têm acesso à fundamentação.
O Van Hatten, Marcelo Van Hatten, estava dizendo que ele foi colocado dentro de um inquérito sigiloso e ele só foi ter acesso à parte do inquérito 6 meses depois. Depois que o seu advogado pediu socorro à comissão da OAB. O que já é uma atrocidade, porque o advogado não precisa literalmente estar toda hora pedindo socorro à OAB. O advogado, ele tem a sua carteira funcional, tem consigo o artigo 7º do Estatuto da Advocacia, que garante as prerrogativas para ele exercer a sua profissão em benefício da cidadania. Grande democracia vocês criaram. A Folha de São Paulo já pediu arrego, está arrependida. Segundo o STF, o documento divulgado não trata das decisões fundamentadas que determinaram a retirada de conteúdos ou perfis, mas sim dos ofícios enviados às plataformas para cumprimento da decisão. O problema é, se eu mando um sujeito tal cumprir uma decisão minha, eu não posso enviar só um ofício. Então eu tenho que enviar a decisão inteira. Porque se eu meto goela abaixo do sujeito, toma aqui um ofício, bloqueei fulano de tal, me mande os dados de fulano de tal, mas cadê a fundamentação? Por quê? Não vou mandar não, pera lá. O que se sabe é, por exemplo, um trecho aqui do documento, do relatório da Comissão dos Deputados norte-americana. Aspas, com este novo e extraordinário poder, Moraes atacou impunemente os críticos da direita e da esquerda. Resumiu o comitê da Câmara norte-americana. O ministro supostamente ordenou que as plataformas de mídia social removessem postagens e contas, mesmo quando muito do conteúdo não violava as regras das empresas e muitas vezes sem dar uma razão. Cadê a fundamentação? Elon Musk prevê que os Estados Unidos podem sancionar o Brasil. Aí está aqui na revista Veja também. O que diz o STF sobre o relatório de comitê da Câmara norte-americana? Está dizendo a mesma coisa, não se trata das decisões fundamentadas que determinaram, ou seja, nós mandamos os ofícios, mas nós temos as decisões fundamentadas. Ah, é? É assim que... Essa é a praxe forense. Essa é a praxe forense? Nós sabemos que não. Essa é a praxe forense? Nós sabemos que pelo menos não devia ser. Mas aí Barroso encontrou o motivo terrível pelo qual até provavelmente a Câmara e a comissão importante da Câmara dos Representantes, dos deputados federais, estariam de repente conspirando contra o nosso Estado democrático de deleite. Olha a tese do Barroso e a foto do fundo. Barroso diz, segundo o Poder 360, que há, aspas, um problema de política interna nos Estados Unidos. Já perceberam, né? Perceberam a esperteza, né? O presidente do STF disse que não vê problema na corte por relatório que diz que Moraes censura a oposição ao governo Lula. Claro, ele não vê problema em se censurar a oposição ou quem pense diferente. Será isso? O presidente do STF, que não gosta de manés, afirmou que há um problema, aqui não há problema nenhum, mas que há um problema de política interna nos Estados Unidos, quando perguntado sobre o relatório da Comissão de Assuntos Judiciários, né? Barroso foi questionado por jornalistas, né? E aí ele argumentou que os documentos são ofícios enviados às plataformas para o cumprimento de determinações do ministro, mas não mostram a íntegra com os motivos. Meu amigo, você está mandando uma decisão para eu? Olha que defesa, hein? Você está mandando Ô Barroso, você está mandando uma decisão para eu cumprir, eu, por exemplo, cumprir. Aí você me impõe pela goela uma decisão gravosa, uma decisão extrema,
mandando que eu, enquanto pessoa jurídica privada, né, de direito internacional, porque sou de outro, é Twitter Brasil, mas é uma empresa sediada nos Estados Unidos. Aí você manda para a empresa, bloqueie fulano de tal, censure fulano de tal, me mande os dados fulano de tal. Aí só manda o ofício, dizendo faça, e muito obrigado, e faça em 2 horas. E aí vocês guardaram a fundamentação da decisão? Por que é que não seguiram a praxe do Estado Democrático de Direito e mandaram uma decisão? Você aí do outro lado, você já foi intimado para entrar num processo que estão lhe demandando? Você já foi intimado porque você foi processado penalmente ou civilmente ou administrativamente? Quando você é intimado, alguém lhe processou, ou intimado para cumprir uma decisão, é feita a maioria das vezes, principalmente quando há risco de restringir direitos fundamentais, a decisão do judiciário contra si, contra você, meu amigo, minha amiga que está do outro lado, ela vai para você por meio de um oficial de justiça e junto com aquela paginazinha que diz, olha, aconteceu isso e isso, faça isso e isso, ou compareça para isso, ou se abstenha de fazer isso e isso, vai a contrafé da decisão, que é a decisão inteira, dizendo, da vara tal, da comarca tal, ou do tribunal tal, vem a decisão tal, para o senhor se abster, ou para o senhor fazer isso, etc, etc, por isso, 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 isso. É a fundamentação. Por isso, isso, isso. E o STF, pelo que se está vendo, por meio de Alexandre de Moraes, o gabinete, agora está dizendo que é o gabinete, mandou que o Twitter praticasse não sei quantos atos contra a liberdade de expressão das pessoas, liberdade de opinião, e só mandou um ofício. Faça. Mas por quê? Ah, não. Aí agora estão dizendo, nós guardávamos aqui a decisão fundamentada. Isso aí que o Comitê Americano, o Elon Musk, todo mundo está dizendo, todo mundo que preza pela liberdade, está dizendo que é ilegal porque só foi o ofício. Não, mas não tem problema, diz Barroso. As decisões estão aqui. Pera lá, mas não era para estar só aí? No gabinete do doutor, era para estar lá no Twitter, para o Twitter saber por que é que está sendo obrigado a dar apertar um botão e tirar o direito, hoje, fundamental, de uma pessoa se expressar na ágora virtual que é a internet. Então vejam, até para o Twitter recorrer, ele tinha que ter o Twitter e a própria pessoa prejudicada tinha que ter o teor, como se diz por aí, o inteiro teor, a fundamentação da decisão. É um direito subjetivo também da pessoa, fundamental. O Brasil, por força dos tratados de que é signatário, ele tem que garantir ao sujeito o acesso ao duplo grau de jurisdição. Eles não gostam de falar que decisão não se rateia, se cumpre, beleza? Mas eu tenho o direito de recorrer. Então, se você manda eu, cumprir uma decisão contra meus usuários, só manda o ofício sem a fundamentação, como é que eu recorro? Eu acho que eu já consegui explicar ao senhor e à senhora que está do outro lado, né? Já consegui, eu acho. Então, meus amigos, essas são as justificativas. Se inscrevam neste canal, antes de você enlouquecer diante de tanta contradição. Se inscreva neste canal, compartilhe, dê seu like para que a plataforma entenda que esse canal não é mais um canal de loroteiro, de um monte de falsos advogados que estão por aí dizendo tá pegando pau em Brasília, pessoal, eu quero monetizar, pessoal, pau tá quebrando em Brasília, pessoal. Mentindo com aquelas capas cheias de mentira para vocês. Aprendam também a selecionar o conteúdo que vocês absorvem na internet, porque senão vocês estão caindo nas mãos desses infiltrados. É isso.